Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão, sempre trazendo novidades e convidados maravilhosos para vocês. E, obviamente, antes de chamar minha convidada linda, vou tomar meu cappuccino de Capri, né? Pessoal, hoje eu estou tomando cappuccino vegano, sem lactose, obviamente, e sem açúcar. Ele é com açúcar da beterraba, como vocês sabem, maravilhoso. Está sempre aqui comigo. E hoje eu coloquei o Booster Beauty, que é o booster da beleza. Olha só, eu passo muito esse aqui para os meus pacientes. Quando eu estou no consultório e vou receber meus pacientes, eu sempre aplico esse, né? Ofereço e aplico esse booster dentro do cappuccino, que ele tem colágeno, ácido hialurônico, silício orgânico, resveratrol também, vitamina C. Não, é maravilhoso, é fantástico. E tem essa quantidade aqui que é perfeita para uma dose que você coloca no cappuccino e ele já vem maravilhoso. Então, é um superfood, né? Porque ele é muito mais nutritivo do que outros cappuccinos. E além de que, ele tem o que todo mundo sabe? Frequência quântica, né, gente? 528 Hz, que é a frequência do amor. Então, você toma uma bebida superfood quântica, maravilhosa. E tem, ó, o cupom de 10% no site. Você botando o cupom Guta Maranhão, vocês recebem em qualquer lugar do Brasil e ainda ganha 10% de desconto usando o meu cupom. E finalmente eu vou receber minha convidada maravilhosa. Estou super feliz de recebê-la aqui. E ela vai falar algo que eu não sabia. Eu digo, não, tem que ser você para vir falar isso aqui, Michele. É a terapeuta integrativa Michele Diniz. Seja muito bem-vinda. Oi, Guta. Eu que agradeço, muito agradecida sempre. Gratidão pelo convite, pela oportunidade, pelo bate-papo, né, antes da gente começar. Pois é, eu fiquei super curiosa, porque a Michele faz um trabalho de terapia integrativa, que eu quero que ela fale um pouco a introdução de como isso foi na vida dela, mas assim, o nosso assunto hoje é terapia de purificação de útero. Nossa, eu achei isso fantástico. Precisava muito que ela falasse essa informação para a gente aqui no podcast, para poder falar toda essa conhecimento, passar esse conhecimento para as pessoas saberem que existe essa possibilidade de terapia. Então, vamos lá, Mia, a gente está aqui ó, animada para saber tudo. Fala primeiro para a gente como você chegou na terapia integrativa, como é que foi esse seu início, essa sua descoberta para trabalhar com a terapia integrativa? É interessante até falar um pouquinho, né, um pouquinho da minha história, porque às vezes a gente fantasia um pouco sobre as terapias holísticas, né? Acha que todo mundo é iluminado, que todo mundo chega na terapia holística porque, eu quero ajudar as pessoas, eu tenho um coração bom. E no meu caso foi pela dor, foi pela dor mesmo, assim. Eu sou atriz, morei muitos anos em São Paulo, fui com 18 anos para São Paulo com aquele sonho de ser atriz, de, né, aparecer na televisão e tudo mais. Fiquei morando 15 anos lá, mais correndo atrás, né, do que tudo. E eu tive um processo de dor mesmo, assim, entrei em depressão, estava enfrentando crises de ansiedade, foi um período, assim, bem difícil na minha vida. E a minha família é kardecista, né? Eu cresci no espiritismo, então essa visão holística sempre faz parte da minha vida. Então, quando eu comecei meu tratamento, para mim, o que fazia sentido era buscar médicos com visão integrativa, terapeutas holísticos, né? Não só ali um apoio psicológico tradicional. E foi assim que eu comecei. Aí comecei, ia lá toda semana tomar o reiki, aí fiz minha primeira iniciação no reiki, isso há 10 anos atrás. Aí continuei o processo, recebendo várias terapias e fui começando a fazer os cursos com a intenção de me ajudar no meu processo de cura. E aí você vai fazendo uma transição, né? Você começa a olhar para a sua vida, começa a olhar para tudo que está acontecendo ali e tem mais clareza de que o que você está fazendo não está fazendo bem realmente para você, que não era, né? Tive ali a certeza que não era mais meu caminho. E como eu já estava totalmente mergulhada pelos cursos que eu estava fazendo, né, no intuito de me curar, acabei optando por ir embora de São Paulo. Foi também, né, uma grande virada de chave, assim, e comecei a atender com as terapias holísticas. Então, começo a atender com reiki, cura quântica. Eu sou aquela louca holística, né, que já fez uns 40, 50 cursos,
mas hoje meu trabalho é focado a atender mulheres, né? Desenvolvo esse trabalho com a terapia de purificação do útero há pelo menos 4 anos, mas já atendi com várias outras técnicas, né? E foi assim que eu comecei. É maravilhoso. E Pela dor, mas a dor que se transformou em amor, né? A gente aprende ou pela dor ou pelo amor, não é? Já diz aí o ditado. Então, eu aprendi pela dor, mas foi o que abriu o meu coração, assim, para cuidar de outras pessoas também. E é bom, né, quando a gente tem essa experiência, porque você também, com a nossa transformação, a gente consegue ser mais verdadeiro no processo, tem mais empatia pela dor do outro também. exatamente, você passou pela experiência na pele. E é engraçado, assim, eu vejo que a grande maioria das pessoas que estão nessa área realmente passou pela dor, né? Sofreu, teve angústia, teve ansiedade, teve depressão. E como descobriu a cura, conseguiu se curar, faz, poxa, isso é sensacional, né? Eu poder me curar, poder perceber quantas coisas maravilhosas tem no planeta que podem, né, solucionar muita coisa, ou então somar com algum outro tratamento e ter um resultado real, um resultado melhor, é fantástico. E uma coisa que eu falo muito aqui no programa é que eu percebo cada dia mais que a dor, ou ela te ensina, ou ela te direciona. Porque, então, eu acho que no seu caso, me metendo um pouco assim, dando um pitaco, ela não só te ensinou uma nova possibilidade para a sua vida, como ela te direcionou totalmente, né? A dor te direcionou para um trabalho, de repente, que não era o que você teoricamente queria, mas terminou sendo o seu propósito, né? Terminou sendo o que realmente era bom para você. Às vezes a gente quer uma coisa muito, 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 e de repente o mundo quer outra coisa para você. Você, de repente, tem muito mais habilidade, tem dom e conhecimento para fazer uma segunda coisa. Eu digo até muito por mim isso. Às vezes você bate a cabeça, não, eu sou muito proativa, muito determinada, muito resiliente, então eu vou. Daqui a pouco eu digo, cara, esse negócio não está dando certo. Eu acho que porque talvez não seja esse o caminho. Eu acho que talvez eu tenha que mudar a rota. Então, a dor, acho que ela vem muito para também nos redirecionarmos, né? Sim, sim. E né, mas como você falou, assim, eu acho que tudo que eu passei até então também me trouxeram ferramentas para trabalhar com o sagrado feminino. Então, né, só falando um pouquinho mais dessa trajetória, quando, né, eu comecei a atender, e é muito interessante, né, porque às vezes a gente vai muito para os estereótipos, né, até a gente se encontrar mesmo. Então, eu falei, não, agora eu sou terapeuta holística. Então, né, virei vegetariana, eu comecei a usar branco, seguindo o estereótipo mesmo, assim. Não era seguindo a minha essência, aquilo, né, que falava mais alto no meu coração, até mesmo porque eu estava um pouco perdida. E o que aconteceu? Eu cheguei nas práticas de sagrado feminino, nos círculos de mulheres, né? Eu fiz uma especialização em giniterapia, que foi uma iniciação maravilhosa, com, né, uma bruxona, assim, que já não está mais nesse plano, a Mônica Giraldez, mas que foi uma mulher, assim, que trouxe muito resgate dessa sabedoria feminina ancestral. Então, eu estudava muito ali as civilizações matricêntricas e fazia essas iniciações, né? E ali, Guta, foi que eu tive um outro olhar sobre a cura, porque até então tinha esse atendimento 1 a 1, você vai lá, aplica o reiki, faz as terapias energéticas, né? Mas eu ainda não sentia meu coração naquilo, sabe? Eu tava indo para o caminho que me direcionaram mesmo, porque eu fiz meu mapa astral, né? Fui me consultando com algumas pessoas, e eu ouvia no meu mapa astral, você tem meio do céu em peixes, né? Quem é astróloga e quem entende de astrologia sabe que o meio do céu do peixe está conectado, né? Com terapias, com cura, enfim, com espiritualidade, né? Aí ia lá, fazia uma terapia, a pessoa, você tem energia de cura. Já pensou em ser terapeuta? Eu, não, e realmente não tinha pensado. Então, comecei a ouvir isso das pessoas, e isso foi abrindo, né, o meu coração para isso. Mas quando eu comecei mesmo a atender, claro, ainda estava naquele processo, né, de transição, ainda estava me sentindo perdida,
Mas eu comecei mais, né, falando, abrindo meu coração aqui com vocês, comecei mais pelo que os outros estavam me falando, do que o meu coração, né? Foi isso, assim, que eu quero dizer. E aí, quando eu me reencontrei com as práticas de sagrado feminino, com círculos de mulheres, aí o meu coração brilhou. Porque eu sou atriz, sou aquariana, então o meu negócio é grupo mesmo. Eu gosto, né, dessa interação. E ali, quando a gente está resgatando esses saberes femininos, é com dança, né? É com encontro, é com abraço, é com risada. Aí você entra numa outra dimensão da cura. Ali eu falei, tá, agora eu me vejo. Ali eu fui vestindo, né? Fui ocupando o meu lugar como terapeuta, como cuidadora, enfim. Então eu já comecei a facilitar círculos de mulheres muito prontamente, logo que eu iniciei nessa caminhada da giniterapia. E é um caminho, assim, né? Grande ainda, contínuo, diário, assim, de resgate desse feminino, de cura do nosso feminino. E é um trabalho muito lindo, assim, que realmente faz vibrar meu coração, trabalhar com mulheres, me reunir com mulheres, facilitar o círculo de mulheres. É muito incrível, porque, assim, mulher, a gente é mulher, a gente sabe que tem muitos hormônios, tem muitas alterações, TPM a pessoa é uma coisa, depois do TPM a pessoa é outra. Então, assim, eu até sou tranquilinha, não tenho essas coisas de TPM, não, graças a Deus. Eu nunca tive problema, mas tem pessoas que têm grandes problemas, grandes dores, que altera o humor, altera a fisiologia, parte dela também, o funcionamento de parte de órgãos e constipa e sei lá o quê. Então, muda totalmente. Então, não tem como a gente. É tudo igual, mas tem coisas específicas de mulheres que tem que ser tratada de maneira diferenciada realmente para ter um resultado melhor. Né? Então, eu achei muito interessante e foi incrível porque a própria energia, né, te direcionou para o que era para você fazer, né? A parte feminina, que é muito bonito isso. E como é que é? Me explica sobre essa terapia de purificação do útero. Como é o processo? Como é que as pessoas fazem? Me fala tudo aí sobre o assunto. Ok. Vou Vamos lá. pegar o gancho do que você falou agora, que é muito interessante, sobre as mulheres, né, que sofrem com a TPM. Até é muito interessante que você mesmo, né, falou, Guta. Eu nunca sofri, graças a Deus. E é muito interessante quando a gente olha para isso, todas essas crenças que tem em cima do feminino, do nosso corpo. Que parece realmente que é um castigo, né, ser mulher. Então, nossa, graças a Deus eu não sinto isso, porque a maioria sente. Isso tudo está conectado É um com. desconforto. Sim, sim, acontece, é real, a gente tem que olhar para isso, mas o que eu estou querendo dizer, né, é como a gente está nesse corpo de dor mesmo do feminino, né? Então, quando a gente fala do feminino aquela que não sente dor, ui, graças a Deus, eu sou abençoada, né? E por quê? É esse o meu ponto, né? Então, toda essa dor que a gente sente nos nossos corpos está conectado também com a espiritualidade. Então, reforço aqui, tudo que eu vou falar é sobre a perspectiva holística, né? Na visão holística, a gente compreende que a gente não é só um corpo, né? A gente também é espírito, é energia. Então, antes de eu entrar, né, como é a terapia de purificação do útero, vou falar um pouquinho da nossa anatomia energética, como que funciona o nosso útero energeticamente, qual que é a importância desse útero para nós mulheres. O útero, ele, para quem já ouviu falar de energia feminina, né, não vai ser uma novidade eu falar que a energia feminina, né, é o polo receptor, então é a energia yin, né, então o polo receptor, ele está recebendo, então a energia feminina, ela é receptiva. O nosso útero, energeticamente também. Física, né? Também fisicamente, ele recebe ali o conteúdo masculino, né? A união de feminino e masculino cria uma nova vida, é assim nessa realidade. E energeticamente também. Então, o útero, ele está absorvendo energia o tempo todo, ok? E o nosso útero, né?
quando a gente tá um útero normal ali, fora do período menstrual, mais ou menos esse tamanho aqui, né? O tamanho de uma pera, na menstruação chega a triplicar de tamanho, durante uma gravidez, tamanho de uma melancia, depende quantos bebezinhos tem ali naquele ventre, né? Então, se a gente junta essa característica de magnetização, né, de recepção, com a maior cavidade que a gente tem no nosso corpo humano, é muito espaço para armazenar memórias e energia. Então, o nosso útero, ele armazena memória, armazena energia, tá? Essa é a anatomia sutil do nosso corpo, do nosso útero. E isso eu estou falando da parte energética, mas só voltando para a parte fisiológica mesmo do nosso útero, que é muito interessante, Guta, que muitas mulheres não sabem disso. O nosso útero, fisicamente, ele é inervado pelo sistema nervoso. Então, o que isso significa? Que, literalmente, as nossas emoções afetam o nosso útero. Se eu estou nervosa, se eu estou estressada, se eu estou triste, as fibras do útero vão se contrair. Então, é mais provável que eu sinta cólicas, que eu tenha desconforto, que altere o meu ciclo menstrual. Você já passou por um estresse, alguma preocupação e você percebeu que seu ciclo menstrual alterou? Ah, sim. Eu digo até para gravidez, por exemplo, quando eu fui liberar engravidar, eu liberei e já pensei, não, tantas pessoas têm dificuldade, eu acho que eu também vou ter. Então, eu já assumi que ia ter, né? Uhum. Então, eu disse, mas ficava naquela ansiedade. Esse mês eu tô grávida, esse mês eu tô grávida. Naquele estresse, não, tô calma. Só que eu não tava zero calma, eu tava super ansiosa. Então, eu passei os primeiros 6 meses, assim, naquela ânsia, naquele estresse, tal, não sei o quê. Aí, depois de 6 meses, eu disse, sabe uma coisa? Eu não vou ficar tentando 3 anos, feito muitas pessoas ficam naquele sofrimento. Vou fazer logo um tratamento, resolver logo tudo, desentupir uma trompa que tiver entupida. Vamos logo resolver tudo. Aí, falei com minha médica em dezembro. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu devo ter problema, devo ter alguma alteração, vamos fazer logo uma pesquisa aí, ver qual é que eu tenho, vamos fazer uns exames. Ela, não, tá bom, Guta, fica tranquila, é dezembro, vou viajar em janeiro, fevereiro, a gente começa a fazer um monte de exame para ver o que você tem, para descobrir por que não engravidou tão rápido, enfim. Eu digo, beleza, relaxei, eu digo, pronto, eu tenho uma coisa relaxada. Dezembro eu relaxei, obviamente o que aconteceu, eu engravidei. Engravidou. Porque eu estava numa tensão tão grande. Agora sim, é difícil você chegar para uma mulher que está na ansiedade de engravidar e dizer, fica tranquila. Pô, a pessoa não fica tranquila. Tem que ter pessoas como você para a pessoa dar uma serenidade. Mas, no meu caso, eu, de fato, quando eu disse, depois eu vou fazer exame, vou resolver, relaxei e engravidei. Aí terminou que eu já fui comunicando. Eu digo, vamos fazer exame para engravidar, não, vamos fazer exame para ver o neném que já está aqui dentro. Mas eu gosto de perguntar isso sempre, porque como você, a maioria das mulheres já teve uma experiência parecida. Então, quando eu posto lá no meu Instagram sobre isso, que o nosso útero fisiologicamente, né, responde às emoções, tem vários relatos. Mulheres assim, nossa, passei por um luto, fiquei, né, a menstruação veio muito mais forte, ou tive cólicas muito fortes, quando terminei o relacionamento, tive cólicas muito fortes. E por que é importante? Para a gente ter contato com a nossa sabedoria. Né? A Michelle não está aqui para convencer você de nada, ou para te falar coisas, para colocar coisas na sua cabeça. Não, a gente está aqui para relembrar saberes. E a gente sabe de tudo. A gente experiencia, a gente passa por isso. Só que tem toda uma sociedade, todo um sistema de crença que invalida o nosso saber. Então, quando a gente fala, né, já percebe que o nosso. Isso é fisiológico, eu tô falando, né, da parte ali que o útero é inervado pelo sistema nervoso, essa é a parte fisiológica. Eu não tô nem, né, entrando na parte energética. Só de falar dessa questão, a maioria das mulheres não sabe. Eu recebo muitos comentários, nossa, isso já aconteceu comigo e eu pensei que era coisa da minha cabeça. Né? Olha só como o nosso sistema de crença invalidando o nosso saber, o nosso sentir. Isso é Então, perfeito o que você está falando, que cada vez mais que eu entrevisto pessoas, como a gente fala muito de percepção do próprio corpo, né? Você estava dizendo, as pessoas sentem, mas acham que é coisa da cabeça, acha que é mentira. Não, você perceber seu próprio corpo é fantástico, né? É importantíssimo, na verdade. sim, sim, faz toda a diferença. E, né, voltando então, isso para a gente
começar a ter as nossas percepções, né, a validar os nossos sentimentos, ok? Então, tenho certeza que vocês que estão escutando já passaram por isso ou já presenciaram alguém que passou por isso, tá? Energeticamente, esse útero, né, como eu estava falando antes, ele está absorvendo energia o tempo todo. Energia do quê? Energia das pessoas com quem a gente convive, energia das nossas emoções, emoção, né? Emoção, energia em movimento. Emoção é energia em movimento. Tenho certeza que você já sentiu raiva alguma vez? Sentiu aquele calorão, né? Ou medo, você sente, a gente sente a emoção afetando o nosso corpo. Então, emoção é energia em movimento, ok? Então, esse útero, ele está absorvendo emoção, energia das pessoas com quem a gente convive, das situações que a gente vivencia, né? Então, das nossas emoções, e está enchendo ali aquele ventre. Nas relações, né? Nas relações sexuais, que é quando a mulher está mais aberta, mais receptiva para receber a energia, a gente está recebendo a energia do parceiro. Você não está recebendo dentro do seu corpo só o corpo físico desse parceiro, você está recebendo a energia dele e tudo o que está no campo daquele parceiro. Então, a energia das emoções, a energia dos traumas, a energia de tudo. E tudo isso está sendo magnetizado para esse útero, porque o útero é o criador da vida. Né? O nosso útero, ele é o criador da vida. Então, ele está absorvendo tudo para transformar em vida. Mas o que tem acontecido? A gente está acumulando, já vem acumulando de geração a geração muita dor. Né? Então, a gente vive aí há mais ou menos 5.000 anos da predominância da energia masculina. E isso, como a gente não está em contato com o masculino sagrado, e sim, né, é o masculino ferido que está no poder, a gente vive há 5.000 anos com esse masculino, com uma sociedade que menospreza, que machuca esse feminino, e feminino em homens e mulheres, né? Quando a gente fala de feminino e masculino, nós somos energia masculina e feminina, né? Nós viemos do pai e mãe. Nessa realidade de polaridade, a gente precisa da energia masculina e feminina para que uma nova vida se faça, tá? Então, quando eu falo de energia feminina e energia masculina, é bom a gente começar a limpar um pouco essa rusga que tem de homens e mulheres, né? Ou o que é melhor, o que é pior. Claro, tem muita questão dolorosa, né? Muita memória no âmbito social, mas a gente precisa limpar tudo isso para que haja harmonia entre masculino e feminino dentro de nós e que isso se reverbere na sociedade. Então, falei muito, né? Tá pegando a linha de raciocínio? Eu estou achando ótimo. Pode continuar. Estou aqui só absorvendo as informações aqui. Pode continuar. Se eu viajar muito, aí se eu sair muito, você me chama. Não, mas vai que eu estou achando maravilhoso. E aí esse útero, então, né? Tava falando do útero absorvendo toda essa energia. O que vai acontecendo? Vai criando bloqueios energéticos dentro do nosso útero, né? Naturalmente, era para a gente fazer essa alquimia. O nosso útero, ele é um grande caldeirão alquímico. Se a gente for comparar com a alquimia, quando a gente fala em alquimia, a gente lembra, né, daqueles alquimistas que transformavam chumbo em ouro. E olha a alquimia mais divina que o nosso útero faz. Nós transformamos o espírito em matéria. O útero é um portal multidimensional. É através do nosso útero que uma nova alma vem para o planeta Terra. E isso é grandioso, né? Então, esse útero, ele está alquimizando o tempo todo. Ele alquimiza essas energias, né? Dos sentimentos, das emoções, para transformar em vida. Porém, quando a gente começa a ter muito mais dor do que amor, isso vai criando bloqueios energéticos no nosso útero. Então, vai criando bloqueios energéticos. A doença, na visão holística, a gente compreende que ela começa no corpo energético, né? Então, tudo é energia, né? Matéria é energia em frequências diferentes, então é uma energia condensada. Então, tudo que está no sutil, um pensamento que se repete, é um padrão negativo,
ele vai se condensando até se materializar. Então, isso vai acontecendo no nosso ventre. Toda essa energia, toda essa memória de dor que, né, foi magnetizada aí para esse útero, vai se condensando e se materializando em doenças, né? E além disso, né, além dessa questão do útero ser esse magnetizador de energia, a gente também recebe, né, da nossa mãe, toda a herança energética e emocional. Então, quando o bebezinho está lá dentro do ventre da mãe, ele não é só alimentado pelo corpo físico da mãe, ele está sendo alimentado pelo campo emocional da mãe, está sendo alimentado pelo campo espiritual dessa mãe. Então a gente vai recebendo de ventre a ventre todas essas memórias. O útero tem memórias, né? O útero carrega memória, a gente chama ali de memórias uterinas. E isso tem a ver com toda a nossa linhagem feminina. Então, como a gente está recebendo de geração a geração memórias de dor, memórias de violência, memórias desse feminino subjugado, nós estamos de geração a geração passando essa dor. Isso vai mudar quando? Quando uma mulher olhar para essa dor, sentir essa dor e transformar essa dor em amor. Não, você foi falando assim, e eu fui associando a várias situações que eu já vi, que eu já observei, às vezes de família, e a gente carrega tudo, né? É tudo apesar de genética, é um pouco genética, mas eu acho que é aquela parte do DNA que as pessoas não identificaram corretamente ainda, ou totalmente ainda, mas que tem toda essa carga emocional dos antepassados, né? E fora o que a gente já carrega, vai carregando ao longo da vida, e vai compreendendo também. A gente recebe essa herança, né? Tanto a herança genética quanto a herança espiritual, e vai depender do caminho que a gente tomar, né? Se eu seguir um padrão de dor, provavelmente vou materializar uma doença e vou me conectar com o padrão de dor dessa linhagem, né? Falando, né, de corpo, de doenças, o Bruce Lipton fala, né, da biologia da crença, que é muito, muito interessante essa pesquisa dele, de pessoas, né, que desenvolvem ou não doenças, dependendo ali do que acontece com você, né, se tem na família ali a doença, mas você desenvolver ou não vai depender das coisas, de como você vai lidar com os acontecimentos da sua vida, não é? E isso acontece também quando a gente fala de memória uterina, né, que vem passando de geração a geração. E eu vejo, assim, Guta, que, sobretudo, esse é um momento em que nós mulheres estamos sendo chamadas para olhar para o nosso feminino. Então, assim, não é à toa que as doenças do feminino estão aumentando. Claro, tem uma questão de diagnóstico, né? Por exemplo, endometriose, até pouco tempo atrás, era mais, ainda é, né? Um pouco difícil de ser diagnosticado, até hoje mais por desconhecimento, né? Do que tecnologia. Mas até pouco tempo atrás, a gente não tinha tantos diagnósticos. Porém, além disso, tem um aumento muito grande, muitas mulheres com miomas, muitas mulheres com infertilidade, muitas mulheres né, com a própria endometriose, com as dores ali da menstruação, e tudo isso está conectado, sobretudo, com essa rejeição do feminino. Né? A gente vive numa sociedade com a predominância da energia masculina. Eu acho interessante, né, quando a gente fala assim de energia masculina e energia feminina, que a gente vê que já foi se colocando em caixinhas, né? Energia feminina é isso, energia masculina é isso. Se você falar assim, você está no feminino. Se você falar assado. E, gente, energia, a gente precisa corporificar. A gente precisa experienciar. O feminino, ele precisa nos atravessar para acontecer. Então, a gente ainda tem uma visão intelectual do feminino, né? A gente precisa construir um relacionamento diário com essa energia feminina, com o nosso corpo. É isso que vai dar espaço para essa energia feminina fluir. E eu comecei a falar isso porque eu ia falar outra coisa e eu perdi o fio da meada.
Eu ia até te perguntar, mas eu acho que você já respondeu, justamente sobre, diante de tantos acúmulo, né, de energias, vamos dizer, negativas, e sofrimento, e dor, e coisas que a gente foi carregando de outras vidas, ou da genética, ou da família, ou do que seja, né, do ambiente, o que pode causar de danos. Aí você já falou, né, endometriose, né, miomas, a infertilidade. Uhum. Eu lembrei, você falou isso, eu lembrei o que eu ia falar. Porque às vezes a gente se pergunta, né? Então como eu sei se eu tô mais da energia masculina ou se eu tô mais da energia feminina? E eu falo de coração para vocês, gente. Nós somos filhas do patriarcado. A gente nasceu em 5.000 anos de predominância da energia masculina. Então, nós temos mais energia masculina, porque a sociedade, da maneira que foi construída, mobiliza mais energia masculina. A energia feminina, ela não sobrevive uma jornada de 8, 10 horas de trabalho em 2, 3 horas no trânsito. Não sobrevive. Então, é bom a gente começar a tomar consciência disso para a gente dar espaço para essa energia feminina fluir, para a gente parar de colocar em caixinhas e para que a gente tenha consciência que nós estamos aqui plantando sementinhas, porque a gente precisa gestar e parir uma nova realidade, né? E isso é uma construção. Então, Guta, o que tem várias, né? Tem várias possibilidades, várias emoções, vários sentimentos por trás de doenças, né? Miomas, endometriose, mas no geral está essa negação do feminino. E por que que a gente nega? Todo mundo, todas as mulheres negam em algum nível esse feminino. Porque a gente tem, né? Nos foi contado que o masculino era melhor, que o masculino tem vantagens. Socialmente a gente vê isso, né? Enquanto o masculino tem vantagens, o masculino. E eu tô falando de masculino mesmo, não tô falando de homens e mulheres, né? Isso reverbera nas posições sociais, mas para a gente entender o que precede, né? Para a gente entender. Uhum. Então, assim, é mais valorizado o racional. Então, a gente vive num mundo fragmentado, né? A gente fragmentou, separou coração de razão, sexo do amor, masculino do feminino, né? Então, assim, tem um lado nosso que vai negar esse feminino, que vai rejeitar esse feminino, que não quer sofrer, que não quer sentir as dores né, de cólicas, que não quer ficar dias sem poder trabalhar, né, não quer ter uma desvantagem biológica na hora de competir no mercado de trabalho. Esse é o nosso lado que está negando o feminino, porque é uma sociedade construída com a predominância da energia masculina. E aí, quando a gente começa a olhar para isso, ok, tô vendo que não tá funcionando tão bem assim para mim. Tá doendo aqui dentro. E nossos corpos, quando a gente não tem essa consciência, o nosso corpo fala, né, o que a nossa voz cala. E os nossos corpos estão falando que gerações estão calando, né? O que a nossa avó não pôde falar, o que a nossa bisavó silenciou. Nosso corpo está falando. E muitas, muitas vezes, se não tiver uma doença para te paralisar, por exemplo, uma endometriose, tem mulheres que param param no hospital de tanta dor. Então, assim, a doença está literalmente te paralisando. Porque você olhe para isso. Porque você olhe para o seu feminino. Para esse feminino ferido, para esse feminino que está sangrando, que está doendo. Então, assim, se eu fosse dar né, uma característica geral do que pode causar as doenças femininas, eu colocaria essa negação do feminino em primeiro lugar. E aí tem alguns desdobramentos, né? Cada doença tem a sua particularidade. Claro que são fatores, são multifatores, não é? A gente tem aí uma alimentação muito tóxica, então mulheres que têm mioma, que têm endometriose, precisam de um tratamento multidisciplinar, né? Precisa olhar para a parte da nutrição, precisa usar da alopatia quando for necessário, né? Ainda os tratamentos alopáticos, infelizmente, estão muito aquém das verdadeiras necessidades das mulheres, mas quando precisa de uma cirurgia, por exemplo, é necessário, não tem o que discutir. Agora, o que eu achei muito legal aqui é que, assim,
Não obrigatoriamente a gente associa terapia de purificação do útero. Ah, tá, eu estou com um problema no útero, eu vou falar com a Michelle para ela fazer uma terapia. Não obrigatoriamente você tem que ter um problema no seu útero, uma doença, uma dificuldade de engravidar. Sim, também, né? Mas não obrigatoriamente, porque no momento que você mexe com o feminino, praticamente qualquer mulher que queira fazer um autocuidado, que queira se melhorar, que queira se sentir melhor, é muito interessante fazer essa terapia de purificação, porque vai mexer como um todo, né? Porque você estando mais equilibrada nesse ponto, você consegue ter uma ação melhor no seu dia a dia, né? Um comportamento melhor para você mesmo, em primeiro lugar, e, obviamente, reverbera ao seu redor. Certamente, certamente. Vou explicar, né? Você já tinha me perguntado isso, mas eu te falei, né? Um caminho, assim, até chegar para explicar o que é a terapia de purificação do útero. Então, vou entrar um pouquinho mais nesse lugar que você já tinha me perguntado, que aí eu também respondo essa sua pergunta. Então, o que a gente precisa, para onde a gente precisa olhar? Esse lugar, né, dessa reconexão com o nosso corpo, quando a gente fala em útero, além de tudo isso que eu falei para vocês agora, ele tem um papel muito importante também, porque o útero ele é um órgão espiritual. Então, a gente estava falando, né? É um portal multidimensional, é através do útero que uma nova alma vem aqui para o planeta Terra. Então, nós mulheres, biologicamente, nós temos essa conexão com o mundo espiritual. Tem alguém da sua família, ou você, Guta, todo mundo tem alguém da família que é a tia, a avó que sonha que alguém engravidou e dá um tempo aparece alguém grávida na família. Toda Minha mulher mãe tem uns sonhozinhos assim interessantes, digamos assim. a sua mãe, É. sempre tem uma tia que sonha. Por quê? Porque a gente tem essa conexão com o mundo espiritual. Então, se o meu corpo ele está preparado para receber essa alma para vir para o planeta Terra, eu tenho uma conexão biológica com o mundo espiritual, né? A gente tem essa, eu falo assim, o nosso corpo é uma tecnologia espiritual, ok? E por isso que nós mulheres fomos as primeiras xamãs da humanidade. Então, quando a gente está falando de civilizações matricêntricas, talvez algumas civilizações que a gente nem tem mais registros físicos, né? Lemúria, por exemplo. Se falar de Lemúria e Atlântida para você é uma viagem, não tem problema. Desconsidere, eu também vai pesquisar que tem coisas muito interessantes para a Nossa, gente. eu adoro. Se quisesse poder falar assim, ó, a noite toda aí de Lemúria e Atlântida. Então, estou falando isso porque é um lugar da mulher, esse lugar de receber do mundo espiritual. E isso foi se transformando, né? Todos esses saberes femininos eram transmitidos. Então, assim, os saberes do útero, essa conexão, o nosso útero, o nosso ciclo menstrual, ele é um ciclo energético, né? Que equivale ao ciclo energético da mãe natureza. Então, a gente passa por primavera, outono, inverno, verão dentro do nosso corpo todos os meses. E tudo isso não é um castigo de Deus, né? Cada energia ali que mobiliza no nosso corpo tem um propósito. Então, quando a gente está ficando, né, a gente está no período menstrual, por exemplo, que é o período mais detestado por todos, por quê? Porque a nossa sociedade exige que a gente trabalhe, produza o tempo todo focado, né, o tempo todo no racional. E aí chega o período menstrual, o corpo feminino vai interiorizando. A nossa energia que estava para fora vai se voltando para dentro. Então, meus pensamentos eles vão ficar um pouquinho mais lentos, o meu corpo vai ficando mais pesado, eu vou retendo um pouco mais de água, e a água, né, também capta frequência, olha que interessante, porque a minha conexão com o mundo espiritual ela está mais forte durante esse período. Então, no período menstrual, eu estou captando mais a energia das pessoas, do mundo espiritual, não é? E qual que é a nossa reação? A gente luta contra. Não, eu quero lá malhar, eu, né, tenho que pagar o dia da malhação, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Então, a gente luta contra esse movimento natural do corpo, que está te convidando para essa conexão. Então, quando a gente fala estou falando, né? A gente estava falando de civilizações matricêntricas. No momento da menstruação, as mulheres iam para a tenda vermelha
formavam ali um círculo de mulheres, iam passando essas tradições, esses saberes femininos, né, das mais sábias, as anciãs para as mais novas, passando esses saberes do corpo e se conectando com o mundo espiritual. Então, recebendo profecias, oráculos, direcionamento ali para aquele clã, para aquela tribo, né? E a gente, com a modificação aí da sociedade, né? Quando chega essa predominância da energia masculina e a gente vai se desconectando do mundo espiritual, a partir do momento que a gente vai se materializando mais, digamos assim, né? Mais conectados com a matéria, a gente vai se desconectando do mundo espiritual, naturalmente se desconectando do feminino, porque o feminino é essa conexão com o mundo espiritual, tá? Eu vou entrando, né? É bastante assunto assim para contextualizar. Eu estou amando, até porque assim, você falou uma coisa que é tão claro, e eu nunca tinha me dado conta disso, né? Que essa época que realmente está com mais água, está, enfim, com a gente só, está mais inchada, não sei o que, só reclama, mas existe uma função assim, fundamental, né, naquilo ali. Existe um motivo daquilo ali, é a conexão tal. Isso é muito lindo, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, e é total, é real, né? Tá super claro o que você falou, bem esclarecedor. Sim, tem a função espiritual. A gente tem, durante a menstruação, começa a prestar atenção nos seus sonhos. A gente tem sonhos proféticos, a gente tem sonhos reveladores, a gente tem contato com o nosso mundo interior. É muito mais profundo. E esse é o momento que a gente está deixando ir, né? Então a gente tem aí na nossa biologia vida, morte e renascimento, que são os ciclos da natureza. Então, nessa menstruação, tudo aquilo que a gente absorveu, que eu estava falando antes, né? Nossa, esse útero absorve, tá o tempo todo absorvendo. Tá, mas vai fazer o que com isso? Só acumular? Não, né? Biologicamente, a nossa menstruação nos ajuda a transmutar e a deixar ir. Só que a gente está totalmente desconectado do poder do nosso útero, né? A gente interfere na menstruação, interfere nesses ciclos energéticos, não é? E aí eu estava falando, então, dessa função espiritual do útero, porque eu ia falar sobre... Ó, tá vendo? Vai abrindo. Vai abrir um monte de abas aí de informação. Vai abrindo as camadas, gente. Por isso que eu tenho que lembrar de voltar pro comecinho ali, da onde eu fui desmembrando. Mas achei muito interessante a parte da ancestralidade que você falou, que eles iam para as tendas diferentes, tudo. Achei isso fantástico, porque tem total sentido, né? E hoje em dia é só pressão, pressão, deixa para lá, vai trabalhar, vai fazer o dia a dia, como você falou, vai malhar, como se nada, vai agir. E a gente não respeita o corpo, né? A natureza deveria ter respeito e ter uma atitude diferenciada nesse tempo. Uhum. E por que eu falei, trouxe essa questão dessa ancestralidade feminina? Porque esse é um resgate que nós mulheres precisamos fazer, tá? Então, esses saberes de como funciona o nosso corpo, energeticamente, espiritualmente, a função, né, energética desse útero, tudo isso faz parte da nossa sabedoria feminina. E aí, como a gente está nesse mundo, né, dessa predominância da energia masculina, até o nosso contato com a espiritualidade a gente faz através de uma visão masculina. Então a gente fala muito, né, de glândula pineal, terceiro olho. A gente ainda faz práticas que são masculinas, não que não sejam, né, interessantes e não funcionem para nós mulheres. Porém, a gente não está usando todo o nosso potencial feminino. Quando a gente fala, né, a gente falou ali, você falou, gosta de falar de Lemúria, de Atlântida, quando a gente fala de escolas de mistérios, por exemplo, quem já ouviu falar, escola de mistério de Horus, escola de mistério de Ísis, essas escolas de mistério eram as escolas de mistérios das civilizações antigas, onde eram transmitidos todos esses saberes espirituais, né? Cada civilização tinha o seu jeito ali de se conectar com a espiritualidade, né? A civilização egípcia tem certos rituais, as civilizações celtas, né? Outros rituais, enfim. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente vê esses registros. Então, escolas de mistério de Ísis, por que escolas de mistério de Ísis, escolas de mistério de Horus? Porque escolas de mistério de homens e mulheres eram diferentes, eram separadas. E por quê? Talvez vocês se choquem, porque homens e mulheres são diferentes. Funcionam de maneira diferente.
não é? Biologicamente a gente funciona de maneira diferente, energeticamente também. E tá tudo bem, não tem melhor e pior. A gente funciona de maneira diferente. Então, quando, né, a gente fala dessas escolas de mistério, existiam escolas de mistério de Isis, por exemplo, né, que transmitiam os saberes femininos nessa cultura, as mulheres entravam em contato com seu útero, com seu poder energético, não é? Com tudo aquilo que a energia feminina nos possibilita criar, não é? E essa energia de criação, ela é muito importante. A gente perdeu, né, a sacralidade da vida. A gente perdeu como a humanidade no geral, né? Então, uma mulher que está gerando uma nova vida, por exemplo, ela deveria ser tratada não só pelo marido, mas por toda a sociedade como uma rainha, como uma deusa, porque é uma nova vida que está vindo para esse mundo, é muito sagrado. E aí foi através desses estudos, Guta, né, direcionando aí, voltando, botando um pouco de foco aqui, foi através desses estudos dos saberes femininos que eu fui entrando em contato com saberes sobre o nosso útero. Então, as mulheres, né, nossas ancestrais faziam vaporização do útero, por exemplo. Tem algumas maneiras diferentes de fazer a limpeza uterina. Então, a vaporização é com um chazinho, né, um chá concentrado de ervas que você, né, fica ali de cócoras em cima para o vaporzinho penetrar no canal vaginal. Tá. Você falou, eu fiquei já imaginando como é que é esse negócio vaporizar. E aí você usa a energia de cada erva, né? Então, você fazer uma vaporização com camomila é diferente de você fazer uma vaporização com artemisia, por exemplo. Tem algumas tribos que fazem a vaporização com a limpeza uterina com. Eu tô fazendo assim como se vocês estivessem entendendo, né? Que na minha mão tem uma pena com tipo, queima, né? Queima a erva, né? Então é a fumaça ali que entra nesse útero. Enfim, tem várias maneiras, né? E isso é um resgate dessa sabedoria do feminino. E através, então, dessa experiência, desses estudos, e principalmente da experiência, né, desse contato com o meu corpo, eu fui criando uma metodologia para fazer a purificação do útero, tá? Então, o que é a terapia de purificação do útero? Ela é um tratamento energético e espiritual para o útero. Como eu falei para vocês, né? Eu, desses 10 anos que eu sou terapeuta, há 7 anos eu desenvolvo trabalho exclusivamente com mulheres. E foi experimentando em mim, foi seguindo a minha intuição, seguindo, né, a egrégora que me guia, que eu fui criando mesmo uma metodologia e dentro de um processo terapêutico, porque eu acho muito importante, Guta, nesse momento, eu sinto que a espiritualidade, ela nos cobra muito discernimento. Que assim, da mesma forma que é maravilhoso, um monte de coisa incrível que está vindo aqui para o planeta Terra, que está ficando acessível para a gente, tem muita coisa que nos vem distrair. E é muito difícil, gente, a gente ter discernimento do que é bom, do que não é. Então, assim, você entra na internet, você vê um monte de ritual. Ai, parece uma coisinha simples, você vai lá, acende uma vela, segue o que a pessoa falou, você está abrindo portais que você não sabe. Você está se conectando com seres que você não sabe quem são. Sabe? Quem trabalha com desobsessão, com limpeza espiritual, vê cada coisa. Gente que participou de ritual, ainda mais quando é coletivo, sabe? Então, Você abre cabo para o vizinho lá que está com problema, você termina abrindo uma energia lá para uma entidade que nem tem nada a ver com você. Você está lá acessando sua energia, seu campo. Exatamente. É delicadíssimo, muito importante você falar isso, super importante. Principalmente, e eu, assim, a maioria não é nem por maldade, é por falta de consciência mesmo, né? Porque acaba seguindo o que outras pessoas falam, e eu não tenho esse conhecimento. Então, quando a gente fala, né, tô falando das civilizações matricêntricas que faziam esses rituais que a gente vê lá, né, em Stonehenge, aquele círculo de pedras. Gente, era uma sabedoria, eles eram muito disciplinados, tinha toda uma sabedoria
né, dos astros, do alinhamento das energias, todo um preparo físico, emocional. Aqui a gente quer pegar uma coisa na internet e fazer de qualquer jeito, entende? Então, assim, a gente não tem esse cuidado, a gente não tem essa disciplina. Eu já participei, hoje em dia é muito difícil participar. Eu não faço mais nem meditação na internet, tá? Pegar no YouTube e fazer meditação se eu não sei quem é a pessoa, se eu não confio muito no trabalho da pessoa. Porque não é que a pessoa tem intenção ruim, ela não sabe. Ela está sendo muitas vezes usada ali por falta de discernimento né, e de maturidade espiritual, tá? Então, é muito importante essa parte ritualística, é importante, a gente acessa um campo morfogenético quando a gente está junto ali com mulheres. Mas eu já participei de muitos, assim, que as pessoas usam as medicinas da floresta de qualquer maneira. Eu fiz essa, eu já tive a experiência, eu já vi gente incorporando, eu já vi, já recebi amiguinhos espirituais em rituais que eu participei, só fiquei sabendo anos depois, entendeu? E aí, por conta disso, eu fui desenvolvendo uma metodologia dentro de um processo terapêutico mesmo, sabe? Então, quando a gente faz a purificação do útero, a TPU, né, terapia de purificação do útero, que é a minha metodologia, é dentro de um processo terapêutico, porque além, né, de a gente estar fazendo um processo energético que vai limpar essas memórias uterinas, limpar, né, esses bloqueios energéticos que a gente estava falando, a gente está conectado a uma egrégora. Então, também tem uma terapia multidimensional. Então, é uma egrégora crística. É importante a gente saber a egrégora que a gente está trabalhando. Tem um monte de terapia vindo que as pessoas não falam sobre egrégora e todo mundo tem egrégora, gente. Sim, existem egrégoras filosóficas, né? A egrégora não é só espiritual. Se você faz parte de um grupo político, tem uma egrégora ali, e espiritualmente também, que tá ali interferindo energeticamente. Tá? Então, mesmo essas terapias que a gente acha que são mais racionais e que não falam assim tão abertamente de espiritualidade, tem egrégora ali, tá? E tem muitas que têm egrégora de manipulação, inclusive. Mas isso é uma história para outra. Então, assim, voltando para a purificação do útero, né? E aí eu fui né, intuindo, recebendo essa metodologia, que é uma metodologia de reconexão com o nosso coração e com o nosso útero, então a gente se reconecta. A mulher precisa participar. Não existe terapia de purificação do útero. Guta, então que eu vou marcar um horário aqui, depois eu faço para você offline, depois eu te conto o resultado. Não. A Guta tem que participar, porque a parte mais importante é você se reconectar, você sentir seu coração, você sentir seu ventre, você sentir a sua energia. Você é esse vaso, né, essa energia divina. Então, a gente vai trabalhar isso. Primeiro, a gente começa com uma prática de reconexão do útero, né, onde a terapeuta vai te guiar. Eu te falo terapeuta porque hoje eu dou a formação para terapeutas também, né? Uhum. Então, estou acostumada a falar na terceira pessoa também. Então, a terapeuta vai te guiar por essa reconexão. A gente está conectado a uma egrégora crística, com a energia de Mãe Maria, de Mestre Jesus, né? E você vai receber uma frequência energética. Então, essa frequência é uma energização que vai fazer a limpeza energética desse útero, então vai dissolver esses bloqueios. A gente estava falando, né, de materialização. Tem muitos miomas, por exemplo, né, doenças que estavam para se formar já ali. Então, é muito importante. Eu não preciso ter a doença manifestada, mas se eu tenho mágoas, ressentimentos, se eu venho de uma linhagem de mulheres que sofreram muito, pode ter certeza que eu tenho muita limpeza para fazer ali no meu ventre, né? Então, quando a gente faz a purificação do útero antes da doença, muitas vezes a doença já nem se manifesta, eu já consigo intervir, e é muito mais fácil a gente trabalhar isso antes do que depois que materializou, não é? E, então, a gente, né, transmite essa frequência energética e a gente tem essa conexão com essa egrégora que faz o trabalho multidimensional. Então, é um trabalho espiritual também. Então, o que tiver naquela linhagem ali de dor e sofrimento, a egrégora vai trabalhar no nível ancestral. Então, né, dessas dores, dessas mágoas, de todo esse
esse feminino ferido de gerações passadas, a gente também trabalha na terapia de purificação do útero dentro de um processo terapêutico. Então, nesse processo terapêutico, a pessoa vai para você, faz, ou para alguma terapeuta, né, que você ensina, orienta, faz toda uma anamnese, vê qual o problema, vê qual a situação, faz a terapia, e a terapia vai de acordo com cada um, né, individual. Vai ser uma sessão, 2, 3, 4, o que for necessário para ter aquela cura, né, isso? Sim, sim. Cada uma tem um processo. Eu recebo muitas mulheres que querem engravidar e que estão no processo de FIV, né? E aí chega, já fez 1, 2 transferências, não deu certo, e aí acaba se abrindo para olhar mais para esse lugar espiritual e energético. E eu sou sempre muito honesta e ética nesse lugar, assim, né, Guta? Porque não se trata da gente fazer o maior número de sessões, por exemplo, né? Esse é um exemplo bom, porque a mulher que está na FIV, ela já tem uma transferência marcada, né? Vai receber ali o embrião daqui 2 meses, por exemplo. E aí ela quer fazer várias sessões para poder engravidar naquela transferência. E tem um tempo, né, para as coisas, para essa mulher, para esse corpo, para essa alma se reorganizar. Então a gente precisa respeitar muito esse tempo, né? E se ela não se entregar totalmente para o processo, também não funciona, né? É o que eu sempre falo, é duplo, o terapeuta fazendo a função dele bem feita, mas a pessoa que está sendo consultada, né, fazendo terapia, também tem que permitir aquilo ali realmente acontecer e tem que estar participando de coração daquilo, em vez de estar naquela cobrança do resultado. Se ela não está colaborando, não vai para canto nenhum, né? Totalmente. Não existe. Eu não acredito que exista cura unilateral, sabe? Eu acredito que toda mulher que chega até a gente traz um pedacinho nosso para ser curado. Principalmente que a gente está falando, né, de um coletivo de feminino ferido. Então, se eu posso não ter nada a ver com a história, aparentemente, dessa mulher, né? Então, ela está nesse processo né, de FIV. Talvez eu não me identifique, mas ela traz um pedacinho ali meu para ser curado. E nós, terapeutas, a gente é apenas ferramenta, eu estou apenas facilitando. Por isso que eu falei, a mulher precisa participar, ela tem que sentir o útero, tem que sentir o corpo dela, porque o feminino ele precisa ser sentido, corporificado, né? Precisa passar pela sua experiência. Senão é só informação, não é? E cada uma tem seu processo. Nem sempre a gente vai reverberar no físico tão rapidamente. Imagina, você levou uma vida inteira para materializar uma doença, né? Não vai ser nem sempre de um dia para o outro. Mas assim, eu já testemunhei curas incríveis, assim, de mulheres que iam todo mês com cólicas fortíssimas, com endometriose, né? Que ia para o hospital depois de uma sessão de terapia de purificação do útero, nunca mais sentiu dor. Mulheres também que estão nesse processo de engravidar depois de uma sessão, engravidaram. E mulheres que tiveram um processo mais longo. Estou falando assim, é possível? É, mas a gente precisa olhar para a terapia holística com um olhar diferente da alopatia. A alopatia tomou Doril, né? Tomou um comprimido, a dor sumiu. Aqui não, a gente está olhando o que está por trás dessa dor. Então, a gente está trabalhando no sutil, nesse campo energético e espiritual, que às vezes demora um pouco para reverberar para o campo físico, né? Sério. E isso é interessante, por exemplo, mulheres que estão com esterectomia marcada, né? Aí ela foi diagnosticada com, né, alguma doença que precisa retirar o útero. E aí elas chegam, né? Quero fazer a terapia de purificação do útero para não ter que retirar o útero. Como eu falei, eu sigo a minha ética. A primeira coisa que eu falo, olha, Guta, né? Se fosse você, eu falei assim, olha, Guta, se o seu objetivo único e exclusivo é evitar a cirurgia, eu não te recomendo a terapia, porque pode ser frustrante para você. Pode ser que você precise fazer cirurgia, porque já chegou num ponto da matéria que precisa de intervenção cirúrgica. E a cirurgia ela também vai trazer cura para você em outros níveis, né? Passar por uma cirurgia nos transforma, não é? Então, às vezes, a gente precisa sim passar por esse processo. Agora, se você quer olhar para o que está por trás, o que te trouxe até aqui, né? Por que esse útero ficou tão ferido a ponto de ter que ser retirado?
aí a terapia de purificação do útero vai ser muito benéfica, porque a gente vai trabalhar tudo isso, vai trabalhar a ancestralidade e a sua reconexão com o corpo e com o seu ventre vai ser mais profunda. Então, quando você tirar o útero físico, você ainda vai ter conexão com o seu útero energético. Você ainda vai ter conexão com a sua energia feminina. É legal você falar isso, que era uma coisa que eu estava querendo te perguntar, justamente essa situação, né? Se a pessoa faz a cirurgia, tira, mas no meu conhecimento, a energia do útero permanece lá. Então, a terapia de purificação de útero permanece sendo uma possibilidade muito boa, porque a energia está lá ainda do órgão. Sim, Mesmo tendo a remoção da matéria dele. Tem várias Muito mulheres que procuram a purificação do útero após a retirada do útero. E é uma ressignificação, assim. Ressignifica o feminino, a relação com o corpo. Claro, né? Aquilo que materializou, então se eu precisei tirar o útero porque eu estava com muitos miomas, aquilo que se materializou foi retirado com esse útero físico, não é? Uhum. Mas ainda continua o conteúdo energético. E o nosso útero é energético, a gente tem um corpo físico e um corpo energético. Então toda essa conexão que a gente tem do nosso útero com o espiritual são camadas de corpos, né, espirituais aí. Isso tudo continua. Eu estou pensando aqui a lista de amigas que eu vou mandar esse vídeo aqui da nossa entrevista, nossa conversa e o teu contato. Vou passar para um monte de gente, porque, assim, ao longo da vida a gente vai vendo tantas pessoas que passam por essa situação, e eu só aqui, você falando e eu pensando, ai, fulano teve isso, ciclano teve isso, não sei quem, não sei quem. E eu saio lembrando, nossa, eu já pensei uns 10 nomes aqui rapidamente que precisam dessa informação, que deveriam ter tido isso há muito tempo, mas que nunca é tarde, né, para a gente tentar equilibrar nossa energia e melhorar nosso interior. Sim. Sabe o que é o mais triste, Guta? É as mulheres não saberem que existe, né? Outro caminho, existem outras possibilidades. Então, uma coisa que eu sempre falo, o que eu faria se eu fosse diagnosticada, né, se fosse me recomendado uma esterectomia? A primeira coisa que eu faria é procurar um médico com uma visão integrativa. Não adianta nem você procurar outro médico, porque se você procurar outro médico que tem essa visão cartesiana, ele vai se livrar do problema. Ele não está errado. Dentro ali da perspectiva dele, é tirar para resolver o problema. Mas tem muitos casos de esterectomia que não são necessários. Já existiram campanhas de médico mesmo, que é, né, mulheres salvem seus úteros, porque no Brasil é uma das mais. Me embolei aqui, mas é uma das cirurgias que mais tem mulheres fazendo, assim. E muitas vezes não é necessário, muitas vezes dá para tratar com ginecologia natural, né, como eu falei para vocês, as doenças do feminino, elas precisam de um tratamento multidisciplinar, então você precisa de um acompanhamento de uma nutricionista, a medicina chinesa é muito bacana, a acupuntura, e o tratamento energético espiritual, seja com a terapia de purificação do útero ou com outra terapia que você sinta mais afinidade, porque aí a gente não vai, né, precisar ser mutilada. E é muito triste a gente ver mulheres, quando eu falo, né, sobre terapia de purificação do útero, essas mulheres que já tiveram fizeram a cirurgia, a esterectomia, tem muitas que comentam, eu tirei o útero e foi a melhor coisa da minha vida, nossa, eu recomendo. Por que é tão triste? Porque a gente está vibrando, tá ficando alegre por ter sido mutilada. E eu entendo essas mulheres. É claro que você passa uma vida inteira sangrando, sofrendo com dor. Quando você tira esse problema, é um alívio. Eu não tiro a razão delas de sentir isso. Eu só sinto dor porque elas não souberam que existia outro caminho antes, né? De tirar um pedaço delas. E as consequências de uma esterectomia são muito graves. Tem muitas mulheres que entram em depressão. Hoje mesmo eu tenho que responder. Você que eu não respondi no Instagram ainda, eu já li a sua pergunta, que eu recebo muitas perguntas, e eu leio e acabo respondendo ali as mais urgentes, assim. Eu recebi um comentário ou uma mensagem falando que ela retirou o útero há pouco tempo e que ela está se sentindo, assim, muito mal. Tem muitas mulheres que sentem. Até na medicina tem, né? Eles denominam a síndrome da mulher oca. Virou uma síndrome. E olha agora, gente,
tendo todo esse conhecimento da importância energética e espiritual do nosso útero, como realmente essa síndrome da mulher oca, né, vem ao encontro do que a gente falou, é muito mais profundo do que isso. Você sente essa desconexão com o seu feminino ali, quando se tira a sua matriz, né? E quando a gente consegue fazer uma terapia de purificação de útero, quais são os resultados? Obviamente é saúde e tudo, mas assim, tem algum resultado além dessa parte fisiológica? Sei que tem, né? Sempre tem muito. Ó, um resultado que é muito legal, que sempre tem mulher que sente diferença, é na libido. Eita, lerê, a galera vai todo mundo fazer terapia agora. Eu achei muito fofo, eu tive uma cliente que ela veio para purificação do útero assim, para uma coisa, outra coisa, né? E aí, na segunda sessão, eu perguntei como ela estava, né? O que tinha acontecido ali. E ela falou meio com vergonha, assim, né? Dela, ai, Michelle, então, sabe uma coisa que eu percebi, assim, que de diferente? Ai, tô sentindo mais desejo, tá mais gostoso em relação com meu marido. Meu amor. Porque a gente tem muita repressão sexual, tem muita memória de violência nesse útero. Então, quando a gente começa a limpar essas memórias, além da energia feminina fluir, né, desbloquear o fluxo da energia feminina, que é essa energia, né, da alegria, né, a gente limpa essas memórias de dor, então a gente se sente mais disponível para o amor em todos os seus aspectos. Ai, que maravilha. Agora que a fila vai aumentar, viu? A fila agora para tratamento com você vai ficar bombástica. Ah, Deus eu te ouça, amém. Não, aí é criando, né? O outro está aí fazendo o quê? Criando. Mais criação do que isso, impossível. E melhora nos relacionamentos também, tá? Porque, né, lembra que eu falei que a gente recebe, armazena a energia do parceiro? Então, isso nos bloqueia. Eu tenho energia de parceiros passados. Quem sonha aí muito com ex? Quem tá aí sonhando frequentemente com ex? Isso é um dos indicativos que eu ainda estou conectada energeticamente com esse ex. E é muito interessante quando a gente faz purificação. Eu, quando vou fazer as vivências, né? Eu faço muitas vivências em grupo. Agora passou, mas no começo eu sonhava, sempre que eu ia fazer a vivência, eu sonhava com algum ex ou com algum amigo que eu nunca tive nada, mas que no sonho me mostrava assim: ó, tá vendo? Você deixou um homem bom passar. Você ficou Olha, olhando que não prestam, ficou seguindo o padrão de dor da sua linhagem feminina e deixou esse homem bom passar. Então, quando a gente começa a fazer a terapia de purificação do útero, a gente também vai limpando essas memórias, principalmente quando tem padrão, né? Por exemplo, todas as mulheres da família foram traídas ou tiveram parceiros violentos. Isso são padrões que vão se repetindo, né? Então a gente vai limpando isso, vai abrindo espaço para criar novos relacionamentos saudáveis. nossa, então a fila vai continuar aumentando, viu, Mi? Porque você foi falando, eu fui lembrando de tanta situação de pessoas que eu conheço, e olha que vai ser, acho que é o vídeo que eu mais vou divulgar para as amigas. Vai passando a minutagem, né? Ó, amiga, você assiste o minuto 3, você o 10. Você se encaixa naquilo ali, amiga. Vai na fé, marca logo seu horário com a Mi, porque o negócio vai ser resolvido. Você sabe quando Mas eu você tem faço. que querer também. Você tem que querer e acreditar no processo, porque senão você vai Tem que adiando. fazer sentido para a pessoa, né? Quando eu faço vivência em grupo, vem mulheres, né, com diferentes motivos. E aí eu dou uma né, eu brinco ali, ó, a galera da fertilidade vem para esse lado, a galera de novos namorados vem para esse. Tem muita mulher que pergunta, né? Aliás, se você me permite também, quando a gente fala, né, que a purificação do útero ela prepara ali, então, esse útero energeticamente para receber uma nova vida. Então, tem mulheres que só lê isso, gravidez, para quem quer engravidar, e vem perguntar: meu Deus, mas eu não quero engravidar, eu posso fazer a terapia de purificação do útero? Sim, né? Tem todos esses benefícios que a gente acabou de falar, é uma reconexão profunda com o seu corpo, com a sua energia feminina, com a sua feminilidade. A gente vai ficar mais fértil em todos os sentidos, mas porque a energia da fertilidade é a energia da criação, né? É a energia da criatividade.
Então, isso nos traz alegria, prosperidade, novos relacionamentos, né? E nos ajuda numa gravidez física também. Vou fazer uma pergunta bem, talvez boba, ignorante, mas vou fazer porque eu acho que se fosse ao vivo e as pessoas fossem perguntar, alguém perguntaria isso. Veio aqui na minha mente essa possibilidade. Se a pessoa usar DIU ou contraceptivos, tem qualquer influência na terapia ou é completamente irrelevante? Não tem o menor problema. A terapia, ela vai te ajudar, inclusive, a se reconectar com a energia do seu útero. Porque quando a gente bloqueia a nossa menstruação, é mais difícil da gente perceber esses ciclos energéticos, né? E essa força do útero. Então, não tem nenhum contraindicativo. E essa metodologia foi bom exatamente por conta disso, assim, porque a vaporização, por exemplo, não é recomendado para quem tem DIU, porque você vai receber o vapor ali no canal vaginal. Tem algumas mulheres que entendem que isso pode prejudicar ali o DIU, você não pode fazer quando está menstruada. Como aqui o tratamento é energético, você pode estar menstruada, pode ter DIU, tudo, né? Para quem retirou o útero também serve, para quem está tomando, né, hormônio também. Ah, e outra pergunta aqui é online. Pode ser feito online ou não? Tem que ser realmente feito presencial? Sim, online. Meus atendimentos são todos online. Ah, Eu então faço ótimo. presencial aqui em Curitiba, as vivências em grupo, porque é muito importante, né? Quando a gente se reúne em grupo, num círculo de mulheres, a gente está ali acessando esse campo morfogenético que eu falei das nossas ancestrais, e é gostoso, a gente se cura, né? No abraço, no olho no olho. Então, eu incentivo muitos terapeutas que se formam comigo também a fazerem as vivências é, em suas cidades. Estou abrindo meu coração para ir para São Paulo esse ano, porque eu tenho muitos amigos ainda em São Paulo que sempre falam: vem para São Paulo fazer a purificação do útero. Estou abrindo meu Não, coração. e eu sou pé em São Paulo, aí eu faço, vem, vem para São Paulo. Vem para Recife, não sei, é mais complicado, mas vai para São Paulo, porque eu fico lá e cá, então a gente se encontra lá também. Para Recife, Mais não distante um sabe. pouquinho. Vamos primeiro para São Paulo, né? É, Eu tenho uma amiga também que é terapeuta no Rio, que sempre fala: vem para cá. Então, eu estou abrindo meu coração. Esse ano eu estou sentindo que eu estou abrindo meu coração para viajar mais, mas cada vez mais tem chegado, né, mulheres para fazer a formação. Então, hoje tem mulheres em Dubai, no Japão. Estou me sentindo chique. Tem o ah, terapeuta no maravilhoso. Japão, em Dubai, nos Estados Unidos, em Portugal. Ai, que maravilha, me estou tão feliz, amei nossa conversa, super esclarecedora. Acho que todo mundo vai querer fazer essa terapia urgentemente, assim, muito legal. Queria que você deixasse seu contato, sua rede social, para poder as pessoas terem acesso a você, tanto para fazer o curso e serem terapeutas também, e também para fazer a terapia, né? Não sei se você ainda atende, você atende, né, paciente, ou você só faz cursos? Atendo individualmente. Atende individualmente, Eu maravilha. abro e Aproveite. fecho a minha agenda dependendo do momento, assim. Quando tem momentos que eu preciso focar na formação, e aí tem momentos que a egrégora pede não. Porque quando eu atendo, eu consigo trazer mais informações para as alunas, né? Perfeito. Mais vivências, Então, né? tem que entrar em contato comigo. E o meu Instagram é mais intuitiva. Porque quando a gente se conecta com. Ó, esse nome veio muito antes da purificação do útero. Olha para como as coisas estão sincronizadas, né? Quando a gente começa a nos reconectar com o nosso corpo, com o nosso útero, nós vamos ficando mais intuitivas, a nossa intuição vai aflorando, né? Tá perfeito, Mi. Muito obrigada. Amei nossa conversa. Sei que vai ser muito útil e super informativa para várias pessoas. Fiquei super feliz de estar com você aqui. Espero que a gente possa ter novos momentos, com novas informações para trazer para as pessoas. Te agradeço demais a sua presença aqui comigo hoje e com todo mundo que está nos ouvindo. Eu que agradeço, muito agradecida sempre, gratidão pelo convite, gratidão pela sua alegria e pela sua disponibilidade. E eu queria falar uma coisinha assim, final, né? De tudo Se isso, para quiser. quem está ouvindo a gente até agora, né? O mais importante, mulheres, de tudo isso que eu falei, não é vocês pensarem sobre, sabe? É vocês sentirem e terem contato com a sua experiência, porque através da sua experiência, da sua conexão com o seu corpo, do seu saber, você vai validar,
né? O que faz sentido para você ou não. Porque às vezes a gente escuta uma coisa que não faz tanto sentido para nossa mente, mas o nosso corpo sabe, o nosso corpo lembra, e nele está o caminho. Então, se você chegou até aqui, né, nos ouviu até aqui, gratidão profunda, e siga o seu saber, que ele é muito, muito grandioso. Perfeitas palavras. Beijo grande. Beijo, Muito obrigada. Luta, gratidão. Até a próxima. Tchau, pessoal.